Olá, eu sou o professor Dimas Messias de Carvalho, professor da Unifenas, campus de Campo Belo, e vamos estar complementando aqui a segunda parte da aula do quinto período de Direito de Famílias, em que nós estamos tratando dos modelos de casamento. Nós falamos de vários modelos anteriores, e agora nós vamos estar tratando do casamento consular ou diplomático, que é aquele que ocorre entre brasileiros residentes no exterior. A lei brasileira ela permite que estrangeiros se casem aqui no Brasil, no consulado, se forem da mesma nacionalidade. Então, dois portugueses podem casar no consulado português e de acordo com as leis de Portugal. Da mesma forma, dois brasileiros podem casar no exterior, no consulado brasileiro, de acordo com as leis brasileiras, desde que esse casamento seja realizado no consulado brasileiro. A previsão disso está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 1544 do Código Civil. E efetuado esse casamento, depois é necessário que ele seja registrado no prazo de 180 dias do retorno desse casal para o Brasil, que ele seja registrado no cartório de registro civil de residência de ambos os nubentes, na ausência de residência fixa, na capital do estado em que eles residem. É muito importante ressaltar que o casamento do brasileiro no consulado só pode ocorrer se esse casamento for efetivamente entre dois brasileiros. Se for brasileiro com estrangeiros, aí tem que obedecer à lei do país em que eles estão casando, né? A lei do país estrangeiro. Se for um brasileiro casado com um estrangeiro, aí tem que obedecer à lei do país onde eles estão se casando, né? Obedecendo à lei, o casamento é realizado no país e não no consulado. Nesse caso, no caso de casamento realizado no exterior e registro no Brasil, de brasileiros fora do Brasil, para que ele venha a produzir efeitos, ele vai ter que ser traduzido. E este casamento, quando ele tiver sido realizado, é necessário que ele seja autenticado, né, nos termos da lei do lugar em que foram feitos, ele tem que ser autenticado pelo consulado do Brasil no país. Autenticado, para ele depois produzir, ele vai ter validade no Brasil, mas para estar produzindo seus efeitos, também vai ser necessário que ele seja registrado aqui no Brasil. O casamento por conversão da união estável, que foi a inovação, né, que veio com a Constituição Federal de 1988, ao reconhecer mais um modelo de família, ela é admitida sem a necessidade de celebração. A Constituição Federal ela reconheceu a união estável como entidade familiar, e o Código Civil prevê no artigo 1726 que a união estável pode converter-se em casamento mediante o pedido de companheiros ao juiz e assento no registro civil. Por outro lado, a Lei 9.278 de 1996, ela estabelecia que para a conversão da união estável em casamento, os nubentes poderiam requerer diretamente ao oficial do registro civil da circunscrição do seu domicílio. Como a lei não tem um regulamento específico como que vai ocorrer, as corregedorias estaduais têm feito as previsões de como seriam realizado essa conversão. Então elas estão estabelecendo os procedimentos para essa conversão. Em Minas Gerais tem o provimento 260 de 2013, que ele prevê que se não for constar a data do início da união, que pode ser feito diretamente no cartório de registro civil. Se for constar a data em que iniciou a união, ou seja, o casamento ele vai ser realizado nessa data, a conversão vai ser realizada nessa data, mas seus efeitos vão retroagir, né, constando o período da união estável, aí tem que ser diretamente ao juiz, e o juiz depois determina que o casamento, que a conversão da união estável seja registrada mediante mandado no cartório de registro civil. É importante ressaltar que tem que se verificar os impedimentos. No cartório de registro civil, quando feito diretamente, tem que fazer o procedimento
aquele procedimento de habilitação. Mas não é necessário a celebração, apenas a conversão. Outro casamento previsto, né, outro modelo, outra espécie de casamento, que ele na realidade é um casamento nulo, anulável, mas que produz efeitos, é o casamento putativo. Ele está previsto no artigo 1561 do Código Civil. E o que é esse casamento putativo? O que é o casamento putativo? É um casamento nulo ou anulável que vai produzir os efeitos se ambos os cônjuges estiverem de boa fé, ou se apenas um deles estiver de boa fé. Se apenas um deles estiver de boa fé, ele vai produzir todos os efeitos de casamento, embora nulo ou anulável. Por exemplo, um casamento de dois irmãos, sem que um deles não era reconhecido pelo pai, eles não sabiam, seria um casamento de boa fé para os dois, e vai produzir os efeitos até a data da sentença anulatória, mesmo que seja um casamento nulo. Ou seja, vai ter partilha de bens, direito a alimentos, emancipação do cônjuge, etc. Se foi um homem casado, que se apresentou como solteiro e casou-se pela segunda vez, esse casamento é nulo. Mas o cônjuge inocente também vai ter os benefícios do casamento putativo e vai ter todos os direitos. Já aquele que agiu com má fé, para ele não produz absolutamente nenhum direito. Quanto aos filhos, a lei, apesar da lei falar que produz efeitos, hoje não existe efeitos a serem produzidos, posto que qualquer que seja a origem do filho, fora do casamento ou na constância do casamento, todos os seus direitos são iguais, não existe mais distinção entre os filhos. Um casamento que às vezes é comum acontecer é o chamado casamento fiduciário, em que uma pessoa se casa não com o objetivo de constituição de família, não com o objetivo de criar uma conjugalidade, mas com o objetivo de utilizar-se das vantagens de ser casado. É o que ocorre, por exemplo, ocorreu recentemente nos Estados Unidos, em que para se obter o visto de permanência lá nos Estados Unidos, se a pessoa fosse casado com um americano, teria esse direito. No Brasil já aconteceu muitas vezes de brasileiro para trabalhar em outros países, como por exemplo o Japão, de casar com descendentes de japoneses para poder conseguir obter o visto para trabalho no Japão. Na realidade é um casamento simulado, é um casamento fictício e que pode vir a ser declarado nulo. Todo ato simulado fictício é passível de nulidade. Outro modelo de casamento é o chamado casamento avuncular, que é um casamento realizado entre os tios e sobrinhos. São impedimento para o casamento os colaterais até o terceiro grau, inclusive, que é o tio e sobrinho. Segundo grau, como nós sabemos, são os irmãos. Mas é possível esse casamento ser autorizado, em razão de um decreto que ainda tem vigor no Brasil, do tio com o sobrinho, desde que não exista nenhum risco para a prole, para a filiação, para se evitar aquelas chamadas doenças recessivas que ocorrem quando existe uma proximidade maior de sangue, biológico. Então o objetivo desse casamento é verificar se não vai causar nenhum risco para a prole. Aí, mediante autorização judicial, após a realização de exames médicos, esse casamento pode ser autorizado. Esses casamentos que nós tratamos são aqueles casamentos, são casamentos civis, mas que se realizam, portanto, em várias modalidades. Nós acrescentamos aqui dois modelos de casamentos históricos que já existiu, que eram famosos, como o casamento sorodato ou casamento levirato, que era aquele casamento entre os judeus, previsto na lei mosaica antes de Cristo, em que a linhagem da família ocorria pelo primogênito. Agora, se o primogênito viesse a casar, o seu filho, o seu primeiro filho homem, é que seguiria a linha da família. E se ele falecesse sem ter filho homem, era necessário que o irmão tomasse a sua viúva por esposa, para que engravidasse e viesse um filho homem, que seria filho do irmão falecido. Segundo Deuterônimo, esse casamento ele se aplicava quer o irmão sobrevivente fosse casado, quer não. E o filho seria em nome do falecido. Outro modelo histórico que tinha era um casamento interessante, era o casamento póstumo, que se aplicava na Península Ibérica. Para resguardar o bom nome da noiva e da prometida em casamento, o que acontecia com esse casamento póstumo? A família
ajuizava a ação, né, a noiva, provando que teve uma promessa de casamento, uma promessa esponsalícia, e o juiz declarava por sentença que ela era casada. Então aquele soldado que viesse a falecer, né, a serviço da coroa, para que a noiva ou a concubina que tinha promessa de casamento não tivesse um mau nome, ela era declarada casada, ainda que ele tenha morrido, e ao mesmo tempo era viúva. Então essas são as modalidades de casamento. E aqui nós incluímos então esse tópico a respeito das modalidades de casamento. Já na próxima aula, ainda dentro dessa primeira semana, nós vamos tratar então das provas do casamento.